Fala, Diego, boa noite. Oi, amiga. Esperando os caras entrar aqui, já chamei. Samir tá entrando aí. Samir, aqui deu algum na hora de você entrar. Aí agora foi. Fala, Natan, beleza? Fala, meu. Tranquilo, mano? Tranquilo? Bom O demais, áudio mano. tá tranquilo? Tá perfeito, mano. Show, show. Boa noite, galera. Oi, Lorena. Deixa eu ver quem tá aqui. O Léo deve Thiago. estar entrando aí também. É demais, tá chegando de serviço. Correria, né, mano? Pois é. Galera, Aí, quem tá Felipe. entrando aí, já vai mandando para do geral. Vai mandando para todo mundo aí. Vamos compartilhar esse negócio. Quanto mais gente entrar, melhor. Vou até mandar aqui meus contatos aqui também. Aí. Olha a Isadora aí, pessoa mais simpática e miguezenta do treino. O Léo deu notícia aí, mano? Mano, acho que ele entrou agora aí, ó. Ah, apareceu aqui, calma aí. Cadê o homem? Fala, Gabriel. Ó o homem aí. Bom, Fala, mano? rapaziada. Beleza? Beleza? Sossegado. Tranquilo? Boa noite. Boa noite. Daqui uns 2 minutos a gente começa. Vou convidar mais gente aqui, peraí. É, já deu 6 pessoas já? É. Deixa a galera entrar. Acabei de mandar aqui pra galera. Fechou. Ó o Falar pra Alessandro quem, aí. quem tiver aí também já mandar pra outras pessoas também já, né? Tiver. Bora, galera, compartilha essa live aí para 5 pessoas. No Vocês mínimo, conhecem que né? treina, No que mínimo tem? 5 pessoas. Não vai estar fazendo nada a hora dessa. Né? Tem muito mito pra quebrar hoje. Muito. Ó, tá com 8 pessoas já. Podemos começar então? Vamos Bora? começar, Nathan. Taca o Tranquilo. pau. Beleza. Começa falando Vou sobre calor. dar um salve aqui na galera então. Gente, boa noite oficialmente. Vamos começar a nossa live aqui em relação a mitos sobre o treinamento, sobre o exercício. O Samir e o Léo são dois colegas meus aí, muito bons na área, que vão estar agregando com a gente aí hoje. Vão estar se ajudando, todo mundo aprendendo junto aí. Como o Samir falou, a gente aprendendo com vocês, vocês aprendendo com a gente, e assim todo mundo cresce, né? Todo mundo evolui. Aí o negócio é o seguinte, a gente vai falar sobre os principais mitos que a gente pensou em relação ao treinamento, os mitos que ainda existem, e que a gente colocou nas enquetes para vocês votarem. A gente vai focar mais nos que a galera mais comentou, que vocês mais votaram, que ainda
pensam que é verdade, ou os mitos que são mais recorrentes na academia, né? Mas a gente vai discorrer sobre muitos aqui e vamos tentar deixar essa discussão mais rica possível. A gente conta com vocês para mandar pergunta, para interagir aí com a gente, e a gente vai estar tentando ajudar vocês o máximo possível a trazer conhecimento para quebrar alguns mitos que ainda existem dentro do ambiente da academia e fora também em relação ao exercício. Então, sejam bem-vindos aí oficialmente, né? Vamos dar prosseguimento. A primeira coisa que a gente vai falar, e só para relembrar, a gente vai estar conversando aqui num ritmo bem de conversa mesmo, um negócio bem dialogado e tal, uma coisa bem leve, sabe? A gente não está aqui para passar uma aula, uma palestra para vocês, não. A gente só quer trocar uma ideia sincera aí e passar um pouco de conhecimento para vocês de uma forma bem leve. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre, acho que foi o mais votado de todos, que é em relação a exercício só para gastar caloria. E a pessoa é aquela pessoa que vai treinar com o smartwatch dela, vê que gastou 1.000 calorias no treino e fala, nossa, tô arrasando, tô aqui e agora meu treino foi ótimo. E o que a gente tem para dizer é o seguinte, o treino, ele vai gastar caloria. Isso é inegável, você vai gastar energia ali e vai gastar caloria. Mas essa relação de quantidade, nem sempre quanto mais melhor. Então você pode ter um treino que gastou 200 calorias muito mais eficiente do que um treino que gastou 800 calorias. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado e que não é uma coisa só quantitativa, ela é qualitativa. Então, você gasta essas calorias como? Como está sendo a organização do seu treinamento? Qual que é a qualidade do seu treino? Como que você está fazendo isso, né? Então, o treino, se ele fosse só para gastar caloria, eu costumo dizer o seguinte, você está planejando emagrecer. Se você pensa que você treina só para gastar as suas 200 calorias no dia, seria mais fácil você tirar 200 calorias da dieta. E é muito diferente você gastar 200 calorias no exercício de você tirar 200 calorias da dieta e continuar sedentário. Então, o exercício, até se a gente for olhar dentro do período da semana, a pessoa treina 3 vezes na semana. Uma semana tem 168 horas. 3 horas de todo esse período é muito pouco. É uma coisa muito insignificante em relação ao tempo que você vai estar treinando e o tempo que você vai estar parado, ou o tempo que você vai estar inativo durante a semana. Então, o exercício ele não é para isso. O exercício, respondendo então, por que que é? Para que que é? Se não é para gastar caloria, para que que é o exercício? É para a gente, principalmente, gerar as repercussões fisiológicas que a gente quer no nosso organismo para gerar o emagrecimento, para melhorar o desempenho, para buscar as consequências que a gente quer. Então, por exemplo, agora tornando um pouco mais densa a discussão, que repercussões são essas quando a gente fala de emagrecimento? Biogênese mitocondrial, aumento de enzimas do metabolismo oxidativo, aumento de fibras musculares do tipo 1, a gente tem angiogênese, isso, boa, aumento de vasos sanguíneos, exatamente, que vai então a permitir gente tem que você... variáveis. Muita coisa, são mudanças que você provoca no seu corpo mesmo, que vão te permitir gerar o processo ou de emagrecimento, ou seja, ele qual for que você busca, de melhor de qualidade de vida e tudo. E aí, falando sobre emagrecimento também, eu comentei da biogênese mitocondrial, que é o aumento do número de mitocôndrias. A gordura em si, ela tem que ser queimada em 2 processos. Ela tem que acontecer a lipólise, que é quando você libera a gordura do tecido adiposo, e a oxidação. Se você só tiver a lipólise, é como você pegar uma bola de beisebol, jogar para cima e não bater. Ela vai cair no mesmo lugar. Então, para você levar isso para onde você quer, é jogar para cima e bater. Então, são dois processos. Lipólise, depois oxidação. Essa oxidação ela acontece nas mitocôndrias. Então, se você aumenta o número de mitocôndrias, você consegue gerar esse processo com maior eficiência. Tá certo? O que vocês têm para acrescentar aí, galera? E aí, pensando nisso aí que você falou, Nathan, a gente pode considerar que tem treinos e manipulações, prescrições que não geram essas adaptações. Sim. E aí, por isso que o treino não deve ser pensado só em queimar caloria, ele tem que ser pensado ali em todas as variáveis que podem ser manipuladas, pensado ali no como é que gera essas adaptações, por exemplo, no caso da angiogênese, que é o aumento de vasos sanguíneos, aumento da densidade capilar, é gerado através do estresse de cisalhamento, quando a gente tem um fluxo sanguíneo aumentado, um débito cardíaco aumentado, que é a injeção de sangue pelo coração por minuto, isso aí vai gerar um estresse de cisalhamento ali nos vasos, e aí o corpo, com o tempo, ele vai perceber que precisa gerar uma adaptação para não sofrer para aquele estresse novamente do treino. Então imagina só, o treino ele é um estresse e o corpo ele sempre vai buscar adaptações para não sofrer aquele estresse novamente. Por isso que a gente também tem que pensar, por exemplo, em progressão e tudo mais. Sim. Então essas questões são muito importantes. A própria periodização, a palavra, né? Isso, com certeza. Show. E aí a galera também pode ir participando aí.
Se Pode tiver mandar alguma aí, dúvida, galera. também pode ir mandando. Vai comentando Fiquem aí à o que que vocês estão vontade. achando, dúvida, podem mandar. Até porque Isso. também muita gente pensa que às vezes a adaptação vai ser ali momentânea, né? Tipo, durante o exercício. Não. E vai ser mais eficaz ainda após o exercício, né? As adaptações. Então é importante se Isso. relembrar isso também. Porque muita gente fica presa aos Exatamente. Eita. números, né? Igual a gente falou Uhum. aí sobre a queimar caloria, né? No caso. Então muita gente fica presa aos números. Então não seria um significado, tipo, perdi muita caloria, então o treino foi eficaz. Então, tipo, isso não é um parâmetro Uhum. para Uhum. emagrecimento, né? No caso que a gente está citando aqui agora. É. Entra até a questão por exemplo, você gastou 500 calorias no treino, isso não são 500 calorias de gordura que você queimou. Até porque Uhum. depende da via energética que a gente está usando lá. Então é interessante analisar isso, que o Léo falou uma coisa muito importante. Quando a gente treina, ali você, teoricamente, ali você não está queimando gordura. Então quando você vai lá e fala, tá pago, ou queimei a banha, queimei o bacon lá na academia hoje, ali, cara, ali você, não é o momento que você está queimando gordura, mas é o momento que você está gerando o estresse no seu organismo, como os dois comentaram, para conseguir produzir a queima de gordura ao longo de um dia inteiro. Então, Isso. o momento em que a gente mais consome gordura, acreditem se quiser, é quando a gente No está em repouso. repouso. Em repouso. O momento que a gente mais consome gordura é quando a gente está dormindo. Em questão de proporção. Em questão para mudar o seu organismo e fazer mais gordura no repouso, é isso que vai trazer, de fato, o emagrecimento eficiente. Não é você ir lá e passar 4 horas na academia treinando sem saber o porquê você está treinando, né? Uhum. É, isso Com é a questão da certeza. especificidade também, né? Que a gente falou aí, da individualidade e tal. Cada pessoa Uhum. tem um organismo e tudo mais, então entra também nesse princípio aí A gente tem uma pergunta aqui também. Fefa, psicóloga, perguntou: para quem treina pesado, é importante fazer fisioterapia constante? Olha, eu acho Conta. importante como um trabalho preventivo, né? Hoje eu tenho o Juarez que me acompanha, que deve estar na live aí, que é fisioterapeuta esportivo, e ele faz um trabalho como que alguns chamam de recovery, né? Quando você passa por um estresse muito pesado e você precisa fazer um trabalho literalmente fisioterapêutico ali para conseguir recuperar o seu corpo para gerar um novo estresse. Então, se você tem uma Uhum. desproporção entre recuperação e estresse, a gente leva a um overreaching ou, em um ponto acima, um overtraining, quando a pessoa entra numa síndrome em que a recuperação não foi suficiente para o nível de estresse que ela chegou. Então, ela passou da dose a nível crônico, né? Então, quando acontece esse overtraining, a pessoa ela entra num estado em que ela pode ter perda de apetite, mudança de humor, pode ter mudança drástica de peso, falta de sono, tipo assim, distúrbio de sono, né? Então, assim, acaba você passando da dose que seria o ideal, né? Então, acaba que é interessante, sim, voltando na pergunta dela, você ter um Uhum. fisioterapeuta que te acompanha nesse processo. A grosso modo, assim, você tem um profissional de educação física que está lá com você na hora do estresse e um fisioterapeuta que vai te ajudar na recuperação para você gerar um novo estresse, na recuperação do estresse anterior. Boa. Show. Boa pergunta. Excelente. A gente tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, é uma afirmação aqui, Isadora Arruda. Demorei para entender que não preciso ficar 1 hora na esteira para emagrecer. Amiga minha, Isadora, a gente fina demais. Isadora, isso aí. A gente não nem sempre quanto mais melhor, né? Às vezes menos é mais. Então a gente tem Verdade. que parar para pensar mais o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, e nem sempre o quanto, entendeu? É Isso. importante analisar tudo isso dentro da periodização. Aí, ainda sobre calorias, sobre emagrecimento e tema de obesidade, vamos acrescentar mais um mito aqui, que também foi um disparado que mais entrou aí, que foi sobre carboidrato engordar. O que vocês têm a dizer sobre isso? Carboidrato engorda, gente? Se eu comer arroz, eu vou engordar? Macarrão? Eu já escutei de muitos familiares mesmo, dizendo, pô, eu não tô comendo arroz, já não tô comendo macarrão porque eu não tô emagrecendo e tal. Enfim, aí a Como gente entra assim, também na né? questão, Tô fazendo tudo como certo. assim? Tá tudo certo. Será que o problema está Enfim, só no arroz? exato. A gente tem que entender primeiro, gente, que o carboidrato, a glicose, tem muitas importâncias no nosso organismo.
infinitas funções aí, além de gerar energia. Até para ocorrer a queima de gordura, a gente precisa da glicose. E dentre outras questões. Aí o Nathan também vai acrescentar, o Léo vai acrescentar. Show. E vai deixar mais claro por que que o carboidrato não engorda. É claro que se a gente comer em excesso, a gente tem também que balancear, né? Não é nem o extremo de um lado, nem o extremo do outro. A gente tem que ter um equilíbrio ali. Claro que se tiver excesso de carboidrato, excesso de energia, não só do Sim. carboidrato, mas excesso de energia, seja de qualquer fonte alimentar ali, qualquer tipo de alimento, isso vai se transformar em reserva energética em forma de gordura no tecido Sim. adiposo. Então não é só o excesso do carboidrato. Até o excesso da própria gordura ingerida também vai se transformar ali no tecido Sim. adiposo em Os, reserva os ali. extremos sempre fazem mal, né, no caso. A gente nunca pode levar Preciso tudo aqui ao também. extremo. Tanto na questão da quantidade que você falou em excesso, quanto também na escassez, né? Porque Isso. se a gente deixar escasso, às vezes muita gente faz uma dieta aí, tipo, que corta totalmente o carboidrato. E como o Samir falou aí, o carboidrato também tem suas funções no organismo, né? Então a gente não pode cortar ele, tipo, falando assim, vou cortar ele porque vai me ajudar a emagrecer mais rápido. Alguma coisa do tipo, que é o que muita gente pensa. Então a gente sempre tem E que aí, lembrar também que tem outras funções no organismo do carboidrato, né? Então é importante e aí tê-lo. até Pode complementar isso, Samir. foi mal te Não, cortar. de boa. É a ansiedade aqui. E aí até diante dessa questão aí da restrição calórica, tipo assim, até da restrição do carboidrato, quando ocorre esse tipo de alimentação, o indivíduo ele tem muitos prejuízos. A gente primeiro tem que entender que o corpo ele sempre vai se adaptar. Se você está ingerindo menos alimento, o corpo vai subentender que você está em modo de sobrevivência e vai até diminuir o metabolismo, Exatamente. diminuir várias funções, inclusive cerebrais, porque o nosso cérebro é um dos tecidos que só utilizam energia através da glicose, ou seja, do carboidrato. Uhum. Então, assim, essa questão aí de manipular a ingestão de carboidrato é muito importante. Imagina só você fazendo uma restrição, querendo emagrecer, e aí a sua mente, a sua cognição não está funcionando direito, enfim. Justamente. Isso aí vai atrapalhar com certeza a Aham. pessoa, vai ter até uma saúde emocional diminuída, enfim, tem outras várias questões. Então Justamente. tem várias Exatamente. abordagens aí diante do carboidrato. Então, assim, o carboidrato, ele é a nossa principal fonte energética, né? Então, a pessoa, para ela emagrecer, ela tem que treinar e ela vai tirar o combustível dela para treinar e Aí fica meio sem sentido, não né? faz sentido, E, justamente. e acaba entrando também na questão de qualidade que a gente falou em relação ao treinamento. Não é o quanto você está treinando, é o que você está treinando e como. E Então, como isso? assim, na nutrição é muito semelhante. Então, assim, vou comer 400 calorias? 400 calorias do quê? Tá, carboidrato. Carboidrato. Que carboidrato? Como você vai ingerir? Entendeu? É Faz, sólido, é líquido, é carboidrato simples, complexo, é com tem alguma outra fonte de proteína, de gordura, de fibra. Então, assim, isso sempre varia se muito. policiar Então, nisso, né? sempre se policiar. Então, o carboidrato simples, que é principalmente o açúcar, que a gente vê ser muito vilão na dieta, ele é o principal responsável quando você tem um consumo muito exacerbado de carboidrato simples, de você absorver rapidamente esse carboidrato, converter ele em glicose. Essa glicose aumenta a sua glicemia sanguínea muito rápido, e esse aumento de glicemia também gera um aumento de insulina muito rápido. Esses picos de insulina, eles não são muito bons para o nosso corpo, principalmente a nível crônico, que eles podem fazer com que você Uhum. perca a sensibilidade à ação da insulina. Então, o nosso corpo tem um mecanismo de regulação hormonal, no qual se você aumenta muito o nível desse hormônio, a insulina, ele vai diminuir a quantidade de receptores. Então, você vai ficar menos sensível à ação da insulina, e a insulina não conseguindo fazer a função dela, você vai entrar num pré-diabetes, que pode virar um diabetes tipo 2, entendeu? Sim, Então, é isso, galera. Tipo, a gente olhar para o que a gente está comendo, como a gente está comendo. Aí os quantidade. nutricionistas vão falar com mais propriedade do que a gente. Mas é o que A eu estou querendo dizer é combinação, que é muito semelhante à questão do treinamento, entendeu? A gente tem que olhar essa questão da qualidade. Aí o Rodrigo mandou aqui. Explica a diferença entre carboidrato simples e complexo para a galera entender. Carboidratos simples, galera, são os carboidratos de estrutura menor. Então, glicose, frutose, são carboidratos de estrutura menor. Ou até a própria sacarose, que é um dipeptídeo, é um disacarídeo, que tem uma estrutura de dois carboidratos simples, carboidratos monossacarídeos, né? Então, esses carboidratos simples, por eles terem uma molécula menor, eles são quebrados no intestino de forma mais simples. A hidrólise mais deles no rápida. intestino, durante a digestão, é mais rápida. E isso gera aquele pico de glicemia que a gente comentou. Então, os carboidratos complexos, igual o amido, por exemplo, quando a pessoa fala, não vou comer arroz porque eu vou engordar. Gente, o carboidrato do arroz é o amido, é um carboidrato complexo, aquilo não é Complexo. açúcar.
entendeu? Verdade. É um carboidrato complexo que você vai ingerir, e o amido, ele tem milhares e milhares de estruturas de glicose, que formam se não me engano, a maltose, que vai formar o amido. Então, ele é um carboidrato, como a molécula é muito grande, você vai ter mais dificuldade de quebrar ela para digerir, e essas glicose vai sendo soltada no sangue aos poucos. Como ela vai ser soltada aos poucos, você não vai ter picos de glicemia nem de insulina, o que vai fazer com que o seu funcionamento endócrino, pancreático, funcione de forma mais harmônica, né, digamos assim. Mais eficaz, né? E aí, fazendo um adendo também do que você falou, Nathan, e para as pessoas que estão aqui, né, quem quer emagrecer, essa questão de selecionar o carboidrato, saber que carboidrato ingerir e a combinação é muito importante até por essa questão aí por exemplo, que o açúcar ele vai ser liberado aos poucos no sangue, para a gente pensar, por exemplo, na compulsão alimentar, enfim, episódios compulsivos, por exemplo, a pessoa acaba de comer um doce, aí passa um tempo ela já está com fome, por exemplo. Então isso é explicado por essa questão aí de digestão e tudo mais. Isso aí E aí, entra nas frações também, né, das alimentações durante o dia, né? Porque muita gente às vezes come muita refeição, tipo, em determinada hora, fica um espaço de tempo muito longo sem comer, e depois come muito de novo, né? Então, tipo assim, isso é um dos principais erros também que acontece muito, né? As pessoas não fracionar as refeições durante o dia também, né? Com certeza. Sem falar na importância da fibra, por exemplo, né? Da aveia, enfim, dentre outros alimentos, para o nosso intestino. Lentificar o processo de digestão, né? Permitir com que o índice glicêmico desses alimentos seja menor, né? O Rodrigo mandou aí para falar sobre aeróbio e musculação para emagrecimento, se não me engano. Foi o que ele mandou. Vou mostrar aqui para vocês, galera, até deixar a indicação, principalmente para quem é profissional da área da saúde, livro do Jonato Prestes, com Denis Foschini, Cristiano Bertoldo e Douglas Pop. Prescrição de exercício para emagrecimento, uma abordagem técnica e comportamental. Principalmente para quem faz educação física, nutrição e até psicologia, isso aqui é ouro. Esse livro ele lançou tem, acho que uns 2 meses, é um livro bem recente, e ele fala sobre uma abordagem pouco vista em relação ao emagrecimento, que é você entender as questões comportamentais que permeiam o emagrecimento. Então, aqui fala sobre teoria de autodeterminação, formação de um hábito, comportamento, atendimento em sala de musculação, constância, porque, tipo assim, não adianta você ter o maior conhecimento do mundo de biomecânica, de fisiologia, e fazer um treino perfeito para a pessoa fazer se ela vai uma semana e para. Então, não adianta. Verdade. Então, você tem que entender o que influencia isso. E mesma coisa nutrição. Você pode fazer a melhor dieta do mundo. Se a pessoa não seguir, não adiantou de nada. Então, você tem que entender essa questão do comportamento que influencia total. Exatamente, que influencia total se a pessoa vai seguir aquele projeto, entendeu? Por isso que a psicologia também entra muito forte aqui nessa questão. E aí, esse livro, os 3 primeiros capítulos dele, ele fala só de comportamento. E aí, depois, no 4º e no 5º capítulo, que ele entra mais especificamente na questão da prescrição do exercício em si para o emagrecimento. E aí ele trata da musculação e depois ele trata do HIIT, como um tipo de aeróbio, né? Na musculação em si, eu não vou falar muito para a gente não perder tempo em relação às próximas coisas que a gente tem que falar, mas na musculação em si, o povo pensa que musculação não gera emagrecimento. Só que ela tem, falando a parte mais superficial, ela tem a questão do déficit calórico, tem do gasto calórico que a gente comentou, mas como a gente comentou que ele não é o mais importante, vamos falar das adaptações. A musculação também pode melhorar a sua captação periférica de glicose. Então, a gente acabou de comentar dos picos de glicose, picos de insulina que não são bons. Quando você melhora essa captação periférica de glicose, você diminui ou reverte um quadro leve de pré-diabetes ou auxilia na remissão de sintomas de uma pessoa em quadro de pré-diabetes, ou previne que uma pessoa chegue nesse quadro, né? Então, além disso, a musculação, você vai lá e danifica o seu tecido muscular, e para você regenerar esse tecido, você gasta muita energia durante o repouso. E lembrando que a gente comentou no começo da live que durante o repouso que a gente consome mais gordura, em questão de proporção. A gente consome quase 100% de gordura quando a gente está em repouso. Então, quando você aumenta esse consumo de energia durante o repouso para reparar seu tecido muscular, você vai ter um impacto significativo no emagrecimento. Além disso, em relação ao aeróbio em si, o HIIT, que é um dos principais treinos aeróbicos que a gente vê hoje em dia para emagrecimento, acho que até o Samir vai poder acrescentar um pouco sobre isso, ele tem várias formas de ser feito. E dessas várias formas, a gente pode selecionar a que melhor se adapta dentro das variáveis na periodização do cliente, do aluno.
e o que vai ser mais benéfico, o que ele mais vai aderir em relação a ele realizar o treino. Mas uma coisa importante que eu quero finalizar em relação a esse livro é que ele fala, dentro da abordagem comportamental sobre o HIIT, que os treinos, quanto maior a intensidade, menor o afeto positivo em relação ao treino. Então é mais difícil da pessoa gostar. Por isso que a pessoa gosta de fazer aquela caminhadinha leve no parque e tal, mas é muito difícil a pessoa, pela sensação de esforço, a pessoa se sentir bem, sentir que gosta de um treino intenso. Então, isso também tem que ser levado em consideração. É verdade, bem pontuado. E aí, comentando, por exemplo, do HIIT, que você apontou aí, dessa última questão aí, comportamental, por isso que a gente precisa levar em conta, né, aquele princípio da sobrecarga progressiva. Não tem necessidade de você matar um mosquito no tiro, mata o mosquito no tapa. Então, se a pessoa, por exemplo, está iniciante, não tem necessidade de você colocar ela numa intensidade tão alta e tudo mais, sendo que com a intensidade mais baixa, supor, por exemplo, pegar o exemplo ali da esteira, né, numa velocidade mais baixa, a pessoa ali na carga mais alta do HIIT. Primeiramente, vou explicar o que é o HIIT, né? O HIIT ele é um intervalado de intensidade. O que significa a sigla? É um treino intervalado de alta intensidade. Então, a pessoa faz uma intensidade mais alta e uma mais baixa. E não é só na esteira, a gente pode fazer essa intercalação, essa oscilação em todo tipo de exercício, até mesmo exercício de contra-resistência, exercício de força, enfim. Então, aí, continuando o que eu estava dizendo. Só para ilustrar o que você está falando aí. Show. Aí é a bike, né? Show, perfeito. E aí, levando em conta o que eu estava dizendo, então não tem necessidade, por exemplo, da pessoa estar iniciando e colocar uma intensidade tão alta, sendo que uma intensidade mais baixa já vai ser necessária, vai ser suficiente para gerar adaptação no corpo dela, para que o corpo dela fique mais hábil a queimar gordura, para gerar aquelas adaptações que foi falado no início, por exemplo, angiogênese, dentre outras adaptações, principalmente cardiocentrais, né, do ventrículo esquerdo, por exemplo. No caso, por exemplo, do treinamento aeróbico, nós já sabemos que na literatura ele é um potencial gigante para gerar a hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. O que é isso? O ventrículo esquerdo, que é onde vai bombear o sangue, onde vai ter a sístole, onde vai injetar o sangue para o corpo todo, fica maior essa capacidade de o sangue ali dentro ali, quer dizer, esse espaço interno do ventrículo, que é uma região ali do coração, né, ele fica maior, e aí vai ter mais sangue bombeando para o corpo. Se tem mais sangue bombeando para o corpo, a gente tem mais oxigênio chegando nos tecidos ativos, e aí a gente tem que considerar então que a gordura ser queimada, como a gente estava falando de emagrecimento, para a gordura ser queimada ela precisa do oxigênio. Então, se a gente tem uma capacidade maior de captar oxigênio pelos pulmões, pelo sistema respiratório, de transportar oxigênio pelo sistema circulatório e de captar esse oxigênio, por exemplo, que é o caso das adaptações referentes ao treinamento de musculação, por exemplo, como o Nathan tinha comentado. Enfim, vai ter uma densidade maior capilar ali, maiores vasos sanguíneos na periferia, nos músculos mesmo. Então, a gente tem uma capacidade maior também de queimar gordura. Então a gente tem que pensar nisso. E não só durante o treino, não só em queimar caloria durante o treino, durante todas as outras horas do dia, da semana, do mês. E a pessoa, com essas adaptações no organismo, o corpo vai se adaptando em referente ao exercício que ela está fazendo, porque o exercício ele gera um estresse. Se ele gera um estresse, o corpo vai ter que adaptar para não sofrer aquele estresse de novo. Isso. Porque o corpo ele gosta de conforto, de estabilidade, né? Homeostase, vamos dizer assim. E aí, então, a pessoa fica hábil e aí tem um emagrecimento sustentável. Ela não retorna aquele peso que ela tinha perdido, por exemplo. E aí entra aquele debate. Por exemplo, será que a caminhada é o mais indicado para emagrecer? Será que essa caminhada é capaz de gerar essas adaptações de aumento do ventrículo esquerdo para injetar mais sangue? Enfim, todas essas adaptações que a gente vem comentando aqui. Angiogênese. Questão de então, a gente tem que pensar mais caminhos, né, para levar também esse oxigênio que você está falando aí para distribuir nos tecidos, né? Também é um... Com certeza. Novo. Exatamente. Eu lembro até daquela brincadeira que o Cláudio fez na aula uma vez, quando ele falou assim, quando a pessoa vai lá no treino na academia e fala assim, posta e fala, tá pago.
Você só pagou a entrada. É verdade, Tem vai ter mais, mais coisa tem aí. mais algumas parcelas, você vai continuar pagando por um bom tempo ainda, mano. Exatamente. Verdade. Seu Com corpo vai estar certeza. pagando no repouso aí. Aqui, ó, vai ilustrar o que o Samir falou, galera, aqui, ó. Isso aqui é a cavidade do seu ventrículo esquerdo do seu coração. Para quem não sabe, coração também hipertrofia, tá? E a gente, quando pensa no treinamento, a gente pensa também em gerar adaptações do coração, inclusive uma das mais importantes delas. Aqui, quando você tem um estilo de vida ruim, a grosso modo, você pode gerar uma adaptação chamada de hipertrofia concêntrica, quando o seu coração hipertrofia para dentro. Aqui, você tem menos espaço para caber sangue no ventrículo esquerdo, e isso vai diminuir a função do seu coração. Agora, o que o Samir falou, quando você hipertrofia seu coração, alinhando o sarcômero em série, que a gente chama, a gente tem a hipertrofia excêntrica, que é o que ele falou, que você aumenta a cavidade do seu ventrículo esquerdo do seu coração. Ou seja, você literalmente hipertrofiou o seu coração. O seu coração, principalmente a cavidade do ventrículo esquerdo, ficou maior e que faz com que fique mais eficiente. Você aumenta o seu volume sistólico, que vai aumentar o seu débito cardíaco máximo, vai aumentar o seu consumo máximo de oxigênio e todas essas outras cascatas de adaptações que o Samir e o Léo comentaram aí. E aí, fazendo um complemento, eu até lembrei de uma questão, pensando, por exemplo, no envelhecimento, quando a gente vai envelhecendo, porque todos nós estamos envelhecendo, né? A gente tem que pensar na sustentabilidade da vida. Então, se a gente tem uma cavidade maior ali do coração que é capaz de impulsionar mais sangue para o corpo, a gente tem que pensar, então, primeiro, que para gerar esse deslocamento do sangue para o corpo, tem o quê? Frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos por minuto, e o volume sistólico, que é o volume de sangue a cada batimento. Se a gente tem um volume de sangue maior a cada batimento, uma força maior e uma capacidade de sangue maior, o coração vai precisar bater menos, vai ter uma frequência cardíaca menor, até em repouso. E isso significa o quê? Que o coração ele vai estar menos sobrecarregado. É questão da Entende? eficiência, Então, né, também. menos Tipo, vai estresse. Por isso vai que aí estar mais eficiente, né? Por isso que aí no caso também vai diminuir o risco de infarto quando a pessoa ficar mais velha. E dentre várias outras questões também que diminuem o risco de infarto, de AVC e etc. Até quando a gente fala de doenças do coração, não é importante avaliar só a frequência cardíaca, nem só a pressão arterial. Tem que se avaliar os dois juntos quando a gente se refere ao duplo produto cardíaco, né? Que é o produto entre a frequência cardíaca e a pressão arterial. Esse duplo produto é interessante você analisar, porque a pessoa que tem hipertensão arterial, o que o principal remédio para a hipertensão arterial faz quando ele é beta-bloqueador? Ele diminui a frequência cardíaca. Então, é interessante isso. Você tem a pressão alta, aí os principais beta-bloqueadores para pressão alta, para remédio para pressão alta, ele não diminui sua pressão arterial, ele diminui sua frequência cardíaca, principalmente. Por quê? Porque você vai dar menos esforço para o coração. Porque você vai diminuir esse do produto cardíaco, né? Então, é interessante a gente comentar essas questões aí. A gente vai comentar, se não tiver mais algo para acrescentar agora, sobre a questão da obesidade em relação à estética, em relação à saúde. E aí depois a gente vai voltar nessa questão do treinamento para pessoas com hipertensão, que é um ponto interessante da gente tocar aí. Perfeito. Vocês têm alguma coisa para acrescentar em relação a esse tema? Surgiu pergunta aí, não sei se passou alguma aqui que eu não vi. Acho que por enquanto tá tranquilo. Só comentários mesmo. Acho que a gente... Perguntaram aqui do Tabata, né? Tabata, Isso, que é um Tabata. tipo de treino intervalado de alta intensidade e curta duração, né? Tem alguma coisa a dizer sobre isso, Samir? Sobre os tipos de HIIT? Qual que foi a pergunta? Tabata? Perguntou o que seria o Tabata, o método Tabata. Sim. O Tabata nada mais é do que você fazer ali fazer uma intercalação. Eu vou pegar um conceito mais simples, espera. Fazer uma intercalação de tempo. Então você primeiro e de estímulo também. Aí você pode fazer um tempo numa intensidade alta e aí a recuperação sendo passiva, parado, ou então na verdade, isso é o Tabata, né? Na verdade, isso se denomina Tabata. Você fazer uma intensidade alta num certo tempo, de qualquer tipo de exercício, não precisa ser só na esteira, na bike, enfim. E aí depois você recuperar passivamente. Passiva, né? Isso, você ficar parado recuperando para fazer outra série novamente. E aí depois o HIIT, isso é um tipo de HIIT, né? É um método de HIIT. É um método de treino intervalado intensivo. De alta intensidade, quer dizer. E aí tem outros modelos também de HIIT, que você faz uma recuperação ativa, fazendo outro exercício ou fazendo uma intensidade mais baixa daquele mesmo exercício que estava
acima aqui na intensidade mais alta. Boa. Então é uma explicação assim um pouco geral, né? Mas existe várias variáveis aí do HIIT, Até porque se a que gente são for muito entrar nesse aprofundadas. assunto de forma mais aprofundada, né, acho que o dia inteiro aqui falando de Ninguém HIIT. vai entender também, Verdade. então porque tem muita gente que não é da área. Acho que Aham. mais vamos passar aí Então, pro próximo tópico, O, então, né? A questão só, da. próximo só um tópico. dos comentários que a galera fez aí, falou Fechou. o Renner, amigo meu, e comentou sobre CrossFit, sobre o afeto positivo com CrossFit, uma outra pessoa aí comentou, não sei quem foi, sobre difícil você colocar na cabeça dos alunos no CrossFit, ele não pode pegar muito pesado de início. Então é aquilo que a gente comentou, gente, o treinamento, seja ele qual for, ele segue princípios. Esses princípios, alguns deles são sobrecarga progressiva, são o princípio do destreinamento, que a gente vai comentar também sobre esse princípio. Então, assim, sobre a sobrecarga progressiva, o próprio nome já diz, seu corpo está em uma certa homeostase, você tira ele dessa homeostase, seu corpo fica menos funcional do que ele estava, para depois você recuperar e ele vir para cá. Então, você estava aqui, você deu um estresse, recuperou e veio para cá. Esse fenômeno é chamado de supercompensação. Então, esse fenômeno ele tem que ser feito de forma progressiva. Os primeiros registros que a gente tem desse fenômeno é de uma mitologia grega, não sei se eu vou lembrar o nome agora, mas não sei se vocês lembrarem aí, vocês me falam, mas era de um cara que era um lutador, conhecido por ser o mais forte da Grécia, se não me engano, e ele carregava um bezerro todos os dias, subindo uma montanha, subindo um morro, algo assim, e ele foi carregando esse bezerro todos os dias, e o bezerro foi crescendo, foi virando um boi e tal, e aí, ele foi ficando mais forte conforme o bezerro crescia. Então, só uma curiosidade para trazer para vocês, que foram os primeiros registros que a gente teve em relação à sobrecarga progressiva de treino. Então, você gera um estresse, amanhã o estresse é maior, então você vai gerando estresse, evoluindo, e assim você segue a periodização do seu treinamento. Boa. Show. Bom Obesidade, demais. galera. Isso. Obesidade é só estética? Obesidade é só uma mera questão de se aceitar do jeito que de todo mundo é diferente? Como é que a gente fala sobre isso aí? Sim. É um tema um pouco polêmico também, né? Muita gente aí, às vezes, leva para a extremidade também, né, do assunto, mas a gente tem que abranger também várias áreas também, tanto a área fisiológica, né, do organismo do indivíduo. Justamente, tipo, já respondendo a pergunta, né, que a obesidade não é só estética, já que o Nathan falou aí, né, que a obesidade, a pergunta, né, inicial. Então, é bastante importante a gente falar que da importância também da autoaceitação, a pessoa se autoaceitar é uma coisa, né? E também a gente tem que relembrar que esses aspectos fisiológicos aí do organismo influenciam bastante na saúde do indivíduo. Então, a gente tem que olhar tanto esse lado da autoaceitação, né, da pessoa se sentir bem com ela mesma, mas também olhar o outro ponto para ver a questão da saúde, né, do indivíduo, para ver como é que tá os aspectos de adaptações fisiológicas dela, se ela está fazendo alguma coisa, se ela continua sedentária. Então, tipo, são vários aspectos aí que a gente pode pontuar, que a gente não pode olhar só para o lado externo do indivíduo, né? Então, olhar assim para dentro também, que é o mais importante, né? Para a questão da saúde do indivíduo. Se você quiser complementar também com a questão algumas A gordura, adaptações, isso. eu só queria dizer que a gordura ela é um agente inflamatório, né? Quando ela está em excesso e tudo mais. Então, é, comentando aí o que ela falou, né? Muita gente leva para esse lado aí. Ah, eu sou gordinho, mas eu sou saudável e tal. Mas não é bem assim. Aí a pessoa fala, por exemplo, também assim, ah, eu tô com sobrepeso, mas não tô obeso. Mas aí a gente vai passar uma fita na pessoa e ela tá com a circunferência abdominal aumentada e tudo mais. E o indicado, né, Léo, eu acho que para mulheres é abaixo de 80 de Isso. Para circunferência homens, acho que se não me abdominal. engano é 96, uma coisa assim. Isso, 98, 96 para homens. E é E importante aí, você falar aí também sobre assim, isso, porque a questão também, pode tipo, por exemplo, dessas medidas, muita gente fica preocupado também com a questão de perder gorduras nos membros, por exemplo, né? Então é importante também a gente frisar localizadas. isso, a gente frisar também que a gordura visceral, que é a gordura abdominal ali da região, é uma das mais prejudiciais. Então, se tem um acúmulo ali perto dos órgãos, né, que seria essa gordura visceral, essa gordura que envolta ali os órgãos, né, no abdômen, é uma das mais prejudiciais. Então, tipo, esse parâmetro aí dessa questão de saber essa circunferência abdominal é um dos pontos que a gente tem que adquirir na avaliação, né? Quando a gente pega uma pessoa para treinar, a gente
faz esse tipo de avaliação para ver como que ela tá, que é importante também, a gente falou sobre essas questões anteriores, é importante também essa questão da avaliação do treinamento, porque hoje em dia, tipo, a gente vê muita gente aí que quase não aplica essa questão da avaliação, de saber o ponto que a gente vai encontrar a pessoa para a gente determinar aonde a gente vai chegar com ela. Então, um dos Você aspectos se também perde, importantes né? de a gente Você falar é não tem um isso. caminho a Isso. seguir. Se a gente não, é isso, Léo, se a gente fala um não tem pouco sobre um... fala um pouco sobre o número na balança. Quando Isso, uma boa. das coisas que a galera votou muito aí também. Você comentou Uhum. da emagrecimento, é importante avaliar a circunferência de cintura. A Uhum. pessoa que está começando a treinar, treina tem 3 meses e o número na balança não muda, ou o número na balança Uhum. até aumentou, ou aquela pessoa que ficou 10 dias comendo o famoso frango com salada que a gente comentou aí, cortou total carboidrato, perdeu Uhum. 10 quilos na balança e acha que está arrasando. Sim. É só isso que é necessário para a gente avaliar a saúde do indivíduo e as repercussões fisiológicas do treinamento? Como é que fica? Ótimo aspecto aí para a gente falar também aqui. É bastante recorrente também essa pergunta, né, que a gente encontra aí nas academias e tudo mais. Muita gente pergunta também até para mim sobre, eu perdi, tô treinando já tem um tempo, um certo período, né, mas meu peso não muda, ou se perdeu pouca coisa. Tipo assim, não tô conseguindo emagrecer. E muita gente às vezes desiste por causa disso, né, de estar só chegar ali na balança, olhar o número, né, falar assim, nossa, eu não tô conseguindo, parece que eu não tô progredindo, né, tipo, essa é a sensação, tipo, a sensação de que não tá conseguindo evoluir. E não é necessariamente isso que a gente tem que trazer aqui. Porque que a questão do emagrecimento, que a gente falou da questão do carboidrato, né? A gente tem que pontuar que a gente tem várias outras estruturas no nosso corpo. A gente não tem só gordura, né? Então a gente tem ossos, a gente tem músculo. Então tudo isso conta naquele número que a gente vê na balança. Água. Então, isso, água também. Então, a gente tem que olhar também o nosso corpo não só para a questão só da gordura ou só do músculo, tipo assim, não olhar com um olhar exclusivo, e sim com um olhar abrangente. Então, de certa forma, às vezes, sem você perceber, essa questão dessa relação desse número, necessariamente você pode estar perdendo gordura, certo? Com treinamento, com programa de treinamento, mas ao mesmo tempo você pode estar ganhando a questão da densidade muscular, né? A massa muscular ali pode estar aumentando. Principalmente É, iniciante, né, mano? isso, principalmente iniciante, que os primeiros estresses ali, né, são bastante, como é que fala? Eficazes também, né, porque você vai Uhum. perder a gordura ali, principalmente para quem nunca fez nada, né, chegar ali no primeiro impacto já vai ter uma certa Mais fácil de adaptação. acontecer, né? Então é bastante importante a gente não se prender aos números da balança, e sim olhar, começar a pensar A nisso agora, composição né, a partir total. de hoje, isso, nessa composição geral. Pô, peraí, eu tô treinando já tem 5 meses. Beleza. Vou olhar aqui e tal. Perdi certa quantidade de gordura. Mas se eu olhar para o outro lado, eu tive evoluções nessas outros elementos que o Samir falou também, né? A questão da água, a questão da densidade muscular, Uhum. né? Até Porque da você densidade aumentando, óssea também, né? sim, você aumentando a questão Mos- também da massa muscular, você vai ter inúmeros outros benefícios, né? Porque você vai ter essa melhor distribuição aí da questão do oxigênio também, né? Você vai ter ali mais angiogênese também é um dos fatores, porque vai ter essa chegada de sangue nos músculos também, né? É um dos fatores também que a gente já mencionou anteriormente. Então, é importante a gente falar aí sobre essa questão dos números. Uma coisa também que eu E queria aí, pontuar aqui antes de vocês complementarem é que a questão que o contrário também é verdadeiro sobre a questão que eu pontuei lá no início, sobre a questão da obesidade ser estética, né? Sobre a autoaceitação. Uhum. Porque muita gente pensa, você tá falando aí e tal, você tá com um certo tipo de preconceito, alguma coisa do tipo. Mas não, o Como se contrário, eu pessoas fosse um também. ataque às pessoas que têm obesidade, né? Como se a pessoa não Isso, pudesse ser sim, sim, obesa. sim. Então, o contrário também é verdadeiro, se a gente for parar para pensar. Porque é que a gente falou no começo aqui da live sobre a questão dos extremos, né? Nada extremo é bom. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Então, a pessoa magra demais, também existe ali os riscos fisiológicos, que é a mesma que a pessoa também com obesidade, com alto grau de gordura no corpo, também vai correr, entendeu? Então, tanto a questão do excesso quanto a escassez, que a gente mencionou, vai ser um dos fatores aí também prejudicial para a questão do organismo do indivíduo. Até aquela pessoa que só não é excessivamente magra, mas aquela pessoa que é aparentemente saudável, né? A pessoa não é muito magra, não é gorda, só que a pessoa é sedentária. Aí ela pensa, não, eu não tô gordo, tô magro, o que é o mais socialmente aceito, né? Aí, hoje em dia, no padrão estético que a gente vive, a pessoa ser magra é algo considerado
pela maioria das pessoas, bonito. Então é algo socialmente aceito. Então a pessoa considera que ser magro é ser bom, em todos os E sentidos. Como também. ser magro é sinônimo de saúde, né? Isso. E não é Exatamente. por causa desses parâmetros que a gente vê aí. Então, eu acho que o que fica de importante, principal do que o Léo falou, é a avaliação, gente. Então, assim, a importância de você ter um profissional da educação física, da nutrição, se possível, da medicina, da psicologia, o trabalho da saúde, da área da saúde, quanto mais completo ele for, melhor. E aí a importância de ter esses profissionais por perto é justamente para ele fazer essa avaliação com você. O que o Léo comentou, quando a pessoa vai avaliar sobrepeso, não é só o número na balança, é circunferência de cintura, percentual de gordura, como essa gordura está distribuída no corpo, tudo isso tem influência em como vão ser essas repercussões fisiológicas, né? No próprio, o que o Léo comentou, tecido adiposo visceral, que é o mais perigoso que a gente tem, né? Esse tecido adiposo que se acumula entre as vísceras na região abdominal, ele é o mais perigoso, porque, como o Samir comentou também, ele que produz as citocinas inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa e NF-κB, por exemplo, que podem gerar a inflamação sistêmica de baixo grau, que o Samir comentou que é tão prejudicial, né? Então, por exemplo, o NF-κB, que é produzido pelo tecido adiposo visceral, ele pode atacar fosfolipídios de membrana das células, liberar esses fosfolipídios que vão reagir vão ser transformados em ácido araquidônico pelas fosfolipases A2 e C. Esse ácido araquidônico ele vai formar prostaglandinas pela ação de ciclooxigenase tipo 2. As prostaglandinas vão formar tromboxanos, que vão formar trombos, que podem entupir um vaso sanguíneo e gerar um acidente vascular cerebral, um infarto, pode gerar disfunção erétil. Então, tipo assim, é uma série de cascata de problemas que está alterada na pessoa que tem obesidade e que deve ser avaliada. Então, o que a gente quer dizer como é um tema muito delicado, a gente quer dizer o seguinte, a obesidade não é só questão estética. E se fosse só estética, estava tudo bem. Assim, beleza. Mas é uma questão de avaliar como isso impacta na saúde. Entendeu? Não é que você não pode ser gordo, você não pode ter um nível percentual de gordura alto. Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que é igual falar, como se a gente estivesse dizendo, você não pode ter diabetes. É uma coisa assim, é uma questão que impacta na sua saúde. Então a gente só está dizendo que isso deve ser avaliado de uma forma mais ampla, que não deve ser visto só como uma questão estética. A pessoa que se preocupa com a saúde, ela tem que ter consciência desses fatores para ela conseguir, tendo essa questão desse amor próprio, dessa autoajuda, dela conseguir buscar aquilo que ela pensa que é melhor para ela, basicamente. Alguma coisa para pontuar, Samir? Tem não. Aí o próximo tópico eu acho que era sobre hipertensão, mano. Sobre... Eu acho que a live tem aquele limite de 1 hora, a gente tem mais uns 10, 11 minutos aqui. Acho que é o tempo da gente falar sobre hipertensão, que eu acho que é o tema mais importante que ficou aqui. E aí acho que dá tempo da gente falar. Teve uma pergunta também aqui, Nathan, que foi para comentar sobre treinos para quem tem discopatia. Discopatia? Isso. Cara, de nome agora eu não estou reconhecendo a patologia. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre? Eu também não vou ficar devendo essa aí, não sei o que é essa patologia não. Mas a gente pode responder. O Hélio, né, que perguntou? Foi. Meu tio. Depois a gente responde, Hélio. A gente faz uma pesquisa e te responde. Vamos trazer depois aí. Diretamente. A gente vai trazer esse aspecto da hipertensão ou a gente vai entrar na questão da creatina hoje ou não? Eu acho que é mais importante a gente falar da hipertensão. Aí a creatina talvez a gente deixa para a próxima live aí. Vocês querem começar falando de hipertensão e relacionando com a questão da gordura e do público idoso também, que a gente colocou lá nos vídeos? O Hélio respondeu aqui, ó. Protusão discal. Beleza. Nesse caso, é o seguinte, a protusão discal, esse desgaste, né, do disco intervertebral é como se fosse uma pré-hérnia de disco. Quando você tem uma relação de uma compressão dos discos intervertebrais da sua coluna, a coluna ela é uma série de discos, ela é uma série de ossos, né, empilhados um em cima do outro. Esses ossos eles são maleáveis, então a sua coluna mexe. E no meio desses ossos, você tem aqui, você tem discos que estão aqui para absorver o impacto desses ossos uns sobre os outros. Esses discos intervertebrais, quando você por uma postura ruim, por carregar peso na posição errada, por uma falta de consciência corporal, por uma série de fatores,
quando você comprime muito esses discos, você acaba gerando um abaulamento discal. Esse abaulamento discal, quando você comprime excessivamente os discos, esse abaulamento ele pode progredir para uma só recapitular o nome que ele protusão discal, que foi o nome que ele colocou. A protusão discal, que é quando o disco ele começa a vazar um pouquinho para fora, e aí você tem por fim, a hérnia completa, que é quando há o sequestro do núcleo pulposo do disco para fora do disco intervertebral. E aí isso pode acabar comprimindo um dos nervos que fica ali perto da medula espinhal, e gerar aquela dor que a pessoa tem na lombar, que irradia da perna até o pé. Então, pode gerar uma série de complicações, de dores e tudo. Mas uma coisa eu digo em relação a isso que eu acho que é o mais importante. Aquele exame de imagem que você faz, que verifica a hernia de disco, aquilo não é uma sentença de morte, gente. Aquilo ali é uma imagem que foi detectada, mas aquilo não diz sobre o quanto de dor o paciente vai sentir, não diz sobre o que ele pode ou não pode fazer. É um cuidado ou outro que você tem que tomar em relação aos movimentos que a pessoa vai fazer, mas aquilo não proíbe a pessoa de viver, não proíbe a pessoa de realizar os movimentos que ela tem que fazer. Então a gente até brinca de vez em quando a pessoa fala assim, eu tenho hernia de disco, eu não posso fazer agachamento. A gente fala assim, como é que você vai no vaso? Como é que você senta no vaso? Como é que você senta para dirigir? Você não agacha e senta assim, não? Você planta bananeira? Como é que você faz? Porque, tipo assim, atividades da vida diária, a gente tem que continuar fazendo e ter o devido trabalho disso, do profissional de educação física, junto com o fisioterapeuta, para recuperar o movimento dessa pessoa. Tirar essa pessoa da fase aguda de dor, recuperar o movimento, que é o que a nossa profissão busca fazer, né, junto com a fisioterapia. E adicionando uma resposta aí da pergunta do Hélio, ele perguntou como é que a gente faz o treino, então, para esse tipo de patologia, né? O Nathan tava falando e tal, da coluna. É muito importante, Hélio, a gente preservar as curvaturas fisiológicas da coluna, porque muita gente pensa que a coluna ela é retinha, né? Mas ela, na verdade, ela é em S. Então, por exemplo, como o Nathan falou, pode continuar agachando, mas aí você vai tomar cuidado em não perder as curvaturas da coluna, que são fisiológicas. Por exemplo, a curvatura lombar e tudo mais, aquela voltinha que a gente tem aqui, perto, em cima aqui do bumbum, né, em cima do glúteo. E aí, quando você for agachar e até fazer todos os outros exercícios, busca preservar as curvaturas fisiológicas da coluna, para que você não gere uma compensação e um deslocamento discal, e aí pode tornar aí depois uma hérnia de disco. Então, isso é o mais importante, ponto. E aí, em segundo lugar, você pode pensar aí, por exemplo, se essa protusão discal for na lombar, principalmente, né, o que mais ocorre, muitas pessoas sentam assim, ó, em retroversão, e aí a lombar ela fica retificada. Muitas horas sentado também, né? Muitas horas sentado durante o dia, então até a atividade ocupacional da pessoa vai influenciar nisso, ela trabalha muito no escritório e tudo mais. Enfim, então aí, o que você vai fazer? Quando a pessoa fica com uma retificação lombar, ela já perdeu a curvatura da lombar. E aí você vai fazer exercícios para voltar essa curvatura da lombar e o disco voltar para o lugar onde ele deveria estar. A curvatura fisiológica ali da coluna, que vai ter o eixo ali dos discos, para esse disco voltar e para você parar de ter dor, porque quando o disco sai, ele vai estar ali, ele sai do eixo, né? Ele vai estar comprimindo nervos e tudo mais, e por isso que gera aquela dor radiada comentada pelo Nathan. Até então, assim, é também, né? Isso, é muito aprofundada essa questão. Tem que avaliar como é que tá a sua postura e tudo mais, para saber o que tem que ser feito realmente. Perfeito. É isso. Tem alguma coisa a acrescentar aí, Léo? Senão a gente passa para a hipertensão aqui rapidinho. Não, por mim tranquilo, vamos para a hipertensão agora. Galera, então, o último tema aqui para a gente encerrar, que é sobre hipertensão e exercício físico, é só deixar um adendo aqui, que eu não sei exatamente até que hora que vai dar tempo de falar aqui. Se a live cair do nada, eu peço perdão para vocês aí, mas a gente vai fazer, vão ter próximas, a gente vai fazer próximas aí, mas se a live cair do nada, se a gente despedir, eu peço desculpas aí. Qualquer coisa também a gente abre outra. Aí a galera que quiser continuar para saber da hipertensão, a gente manda bala. Mas, basicamente, a gente vai falar sobre hipertensão relacionando isso com os outros temas que a gente trouxe, que é sedentarismo, a obesidade, o público idoso e tudo, que a gente colocou também um dos mitos, é que o público idoso não pode treinar, ou não pode treinar alta intensidade. Mas o mais importante em todos esses casos é o que o Léo lembrou, é a avaliação, gente. A gente avaliar. Então, quando você tem um paciente que tem hipertensão, você tem que avaliar
qual que é o grau de hipertensão que esse paciente tem, qual que é o grau de hipertensão que esse aluno tem, ele corre algum risco cardiovascular, então ela vai fazer a avaliação com o cardiologista, e o cardiologista verificar a nível hemodinâmico se ele tem alguma alteração, se ele tem alguma alteração em eletrocardiograma que pode justificar uma possível isquemia que ele pode ter, um possível risco de infarto aumentado e tal. Então, essa questão da avaliação ela é o mais importante. Mas, basicamente, é o seguinte, para pessoas que têm hipertensão arterial, podem, e respondendo a pergunta, né, podem e devem realizar exercício. E, principalmente, eu destaco a musculação. Por quê? Porque o aeróbio e a musculação, eles vão aumentar a pressão arterial durante o exercício, mas os dois vão diminuir a sua pressão arterial pós-exercício. E aí, qual que é a diferença dos dois? O aeróbio, ele vai aumentar a sua pressão arterial sistólica, mas a sua diastólica vai manter. Então, se você coloca uma pessoa em teste progressivo máximo, na esteira, na bike, ou onde quer que seja, você vê a pressão arterial da pessoa que era, por exemplo, 12/8, aí você vê ela aumentando, 14/8, 16/8, 18/8, mas a diastólica se mantém, e a sistólica vai aumentando progressivamente. Na musculação já é diferente. Na musculação, as substâncias que atuam fazendo a vasodilatação dos vasos sanguíneos, elas são incapazes de atuar quando você está contraindo a sua musculatura, e o vaso sanguíneo que está aqui no meio, quando você contrai a musculatura, você faz isso aqui, ó. Você aperta esses vasos sanguíneos e acaba comprimindo, aumentando a pressão arterial diastólica. Então a sistólica também aumenta, mas a sua pressão arterial diastólica, ela aumenta também, conforme a progressão do exercício na musculação, enquanto no exercício predominantemente aeróbio não. Mas na musculação, o que acontece? Como a gente tem um aumento da pressão diastólica, a musculação é, na verdade, mais segura. Arrisco dizer que a musculação é mais segura para quem tem hipertensão ou algum risco de infarto, algo assim, do que o aeróbio. Então, para pessoas também que já tiveram infarto, algo do tipo. Porque o que acontece? Aí a gente vai acabar entrando numa parte um pouco mais complicada da fisiologia cardíaca aqui, mas, basicamente, a gente tem no nosso coração 2 átrios, 2 ventrículos, e o ventrículo esquerdo do coração, que é aquele que o Samir comentou, que a gente hipertrofia e tudo, ele bombeia o sangue para a artéria aorta, que manda sangue para o resto do corpo, e o que separa esse ventrículo da artéria aorta para impedir refluxo de sangue sanguíneo, de fluxo sanguíneo, é uma válvula que ela se abre e se fecha para impedir esse refluxo. Essa válvula é a válvula aórtica ou válvula semilunar aórtica. Essa válvula, quando você gera assístole, contrai o coração e já dá aquela pressão mais alta, o sangue vai pela aorta e irriga todos os órgãos do corpo, com exceção de o próprio coração. Porque o que acontece? Quando você está na diástole, essa válvula se fecha, o sangue escoa de volta e aqui ele vai para o primeiro ramo da artéria aorta, que são as artérias coronárias que vão irrigar o próprio miocárdio. Então é um pouco complicado, mas a grosso modo, para explicar para vocês, o aumento da pressão diastólica, ele irriga mais o próprio coração, impedindo que falte sangue no coração, em relação ao não aumento da pressão diastólica no aeróbio. Então, basicamente, é isso que a gente pode afirmar em relação à segurança da musculação para quem tem hipertensão, além do próprio efeito hipotensor do exercício, que vai fazer com que a pressão da pessoa diminua por algumas horas, né? E pode até acabar, em alguns casos, dispensando da necessidade do remédio, né? Boa. Sim, e é importante também, você falou a questão das avaliações, e é importante também a questão do acompanhamento ali na hora do exercício, né? A gente tinha até comentado mais cedo sobre isso, que foi sobre a questão também de ter o aparelho, né? Para controlar ali a pressão da pessoa, né? Para você ver como é que tá, essa questão até por segurança também, para você ver como é que tá reagindo durante o exercício, né? Então, você ter o controle durante o exercício e ver como é que a pessoa reagiu pós-exercício, até antes também, né? Você tem um parâmetro de como é que ela tá, como que vai ser a evolução dela também quanto a isso. É bastante importante também a gente lembrar desse acompanhamento durante o exercício, né? Com o aparelho e tudo mais, para ver como é que tá essa reação dela pro estresse ali do exercício. Show, porque se ela já chegar com uma pressão muito alta, né? Aí a gente pode fazer adaptações e tudo mais, né? Para não gerar algum risco aí aumentado dela ter alguma complicação durante o exercício, né? Que a gente vê muito hoje em dia e já vi alguns casos, já fiquei sabendo de alguns casos em que o aluno estava ali com o profissional, e aí teve uma parada, um infarto,
E aí a gente tem que, então, considerar que a avaliação é muito importante. Por exemplo, profissional de educação física ou qualquer outro profissional, pois até da fisioterapia, né, que ele também pode prescrever exercício, sempre andar ali com aparelho para medir a pressão ali do indivíduo que é hipertenso, para saber ali, se ele no dia ali em específico vai saber, né? Às vezes o indivíduo teve algum evento de estresse muito alto, aumentou o cortisol, e aí a pressão aumenta, enfim. Às vezes também já ingeriu mais sal ali no dia, mais sódio, e aí acaba influenciando e a gente tem que ter Controle. esse Balanço, né? cuidado, né? Uhum. Essa manipulação das Porque, variáveis, né? porque aí é possível manipular o treino ali na hora, o exercício que está fazendo na hora, para ele ficar menos intenso ou mais intenso, que vai interferir na pressão ali aumentada durante o exercício, que é normal, né? Durante o exercício ali a pressão vai aumentar de qualquer Vai jeito. aumentar. Sim. É a demanda do corpo, né? Pedindo. Porque vai ter contração muscular, né? Vai ter várias outras questões aí que vão pedir mais sangue e vai aumentar a pressão ali. E Então, aí, só que... Pode falar. aí, relembrando o que eu comentei mais cedo sobre o duplo produto cardíaco, a relação entre frequência cardíaca e pressão arterial. Quando você faz um treino predominantemente aeróbio, você aumenta a pressão arterial também, mas você aumenta principalmente a frequência cardíaca. Agora, quando você faz um treino de musculação resistido, principalmente se for um treino com poucos grupos musculares, você aumenta a pressão arterial, mas aumenta pouco a frequência cardíaca. Agora, se for um treino com muitos grupos musculares e treino resistido, como a gente vê no CrossFit, ou exercícios combinados, exercícios de treino concorrente ou combinado, que a Exercício gente de vai força, né? falar, exercício de força, assim, com grandes grupos musculares e tal, pouco tempo de descanso. Aí você vai aumentar tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial. Mas, novamente, dentro da musculação, a gente tem essa segurança da pressão arterial diastólica também aumentar. O que eu comentei que vai aumentar a irrigação das próprias artérias coronárias que vão mandar sangue para o miocárdio. Então, a gente tem essa questão também da segurança. E o que o Samir comentou, só para exemplificar, da manipulação das variáveis conforme o estado do paciente no dia, isso envolve até a própria avaliação de carga de treinamento, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas quando a gente fala de carga, a gente fala de carga externa, que tem a ver com a intensidade, com o peso, com repetições, com o tempo de descanso, com todas essas variáveis, e a gente tem a carga interna de treino, que são os fatores fisiológicos e psicossociais que interferem em como está o estado daquela pessoa naquele dia. Então, a frequência cardíaca, pressão arterial, glicemia, estado psicológico, sono, alimentação, tudo isso. Então, quando a gente fala disso, a gente, mais uma vez, retomando o que o Léo reforçou aqui, a avaliação. Então, a gente avalia para saber como que tá. E aí o Samir comentou, por exemplo, você tem um paciente, um aluno, a pressão dele está mais alta no dia, você pode evitar treinos que aumentem mais a pressão arterial. O que treinos que aumentam mais a pressão arterial dentro da musculação? Treinos com séries mais longas. Então, aquele treino que você pega pouca carga e faz 20 a 25 a 30 repetições máximas com pouca carga. E aí o que você faz? Você pega uma carga mais alta, diminui para 5 a 7 repetições máximas. Você vai ter um treino intenso, vai gerar adaptação, mas esse treino não vai aumentar muito a pressão arterial do paciente, né? Então é importante ter esse tipo de controle. Vai ser um treino Show, eficaz do mesmo show. jeito, né? Aí a gente pode perceber também que o peso também, tipo assim, só o peso não é um dos fatores também pra gente embasar também no treinamento, né? Porque é outro tema também que a gente pode abordar em outras lives aí também. Uhum. Com certeza. Que muita gente negligencia aí também a questão de que, tipo, igual o Nathan falou também sobre isso, né? Que muita gente pensa que no treinamento, quanto mais melhor. Então, o peso também é um dos fatores aí que muita gente pensa que quanto mais melhor. E a gente sabe que isso Perde principalmente Tem, a qualidade de execução, né? sim, sim, fato, tem infinitas outras variáveis, né? sim. Principalmente a musculação. Show. Importante para finalizar também, para a gente dar um geral também aí, né? Que relembrar que, frisar na verdade, né? Que cada indivíduo é particular, então a gente não pode chegar aqui, uma coisa que é benéfica para mim, às vezes não é benéfica para o Natan ou para o Samir, então a gente não pode generalizar, certo? Tantos aspectos que a gente citou aqui na live hoje, então a gente não pode chegar aqui e passar o mesmo treinamento que é para mim, às vezes para o Samir pode ser muito maléfico, no caso, né? Pode ser Aquela mal. receita de bolo, né? Para todo mundo. Sim, isso. Então, Ctrl C, não Ctrl V, né? isso. Então não é uma coisa genérica, né, que a gente pode chegar ali e passar para todo mundo. Então, por isso a importância também da questão do profissional, do acompanhamento, né, para a gente ter essa questão da progressão e a questão do treinamento individualizado, do programa de treinamento individualizado. Porque é importante cada indivíduo
cada organismo, cada rotina, cada hábito que cada um tem, é importante ali na hora do treinamento e saber o que você vai passar para a pessoa. Então, é um dos pontos que eu quero frisar também, por tudo que a gente falou, para relembrar Perfeito. um aspecto aí que eu acho que é muito importante a gente sempre frisar e trazer isso para as pessoas. Muito bom. Top. Vocês querem finalizar alguma coisa aí? Mano, acho que. Deixa eu pensar aqui se eu queria fazer algum comentário a mais. O pessoal aí tá A falando gente Acho que era que tinha. só isso. volta para mais lives. Foi massa, né, galera? Foi massa. Aqui, a Rafaela falou, melhor fazer de forma correta do que pegar muito peso e se machucar. Sim. Verdade. Com certeza. Minha namorada aí Priorizar a participando da técnica, né? live. Ó, um tema bacana que eu vejo que faltou aqui foi sobre o cardio catabolizar. Só que vocês querem deixar para Aham. outra live? Só para deixar um Pode gostinho ser. de quero mais aí. Pode ser que a gente já Semana. Tem deixa muitos Adianta a alguns tópicos pontos aqui creatina que aí. também. faltou a gente falar hoje, mas Uhum. quem quer uma parte 2 comenta aí na live, dá um salve na gente, manda no direct, curte essa live aqui, compartilha com quem vocês conhecem que tem interesse por esses temas e tudo. Quem você conhece que acreditava em algum desses mitos que a gente quebrou aqui. Então, compartilhem esse conteúdo que a gente vai entender que vocês querem uma parte 2. Porque o nosso Logo, intuito aqui é sempre ajudar, sempre contribuir. Porque a gente vê muitas vezes hoje em dia, né? Porque a educação física é uma profissão muito nova, então ainda, tipo assim, a, a, a qualidade do serviço ainda da média é muito baixa. Então o nosso intuito aqui é gerar valor para vocês mesmos, mostrar que o exercício ele tem infinitos benefícios. E isso está no consenso literário, está nas pesquisas, nos estudos científicos, e é isso. Então vamos partir para mais lives. Faltou, por exemplo, falar da creatina, Algumas falou, coisas, né? falou do cardio que Gente, cataboliza, vocês não têm entre ideia, a outras. gente tinha preparado muito mais coisa aqui, é porque não dá tempo mesmo. verdade. A A gente gente vai acha que fazer dá tempo outra. de falar de tudo. Qualquer coisa a gente abre uma caixinha também de perguntas, né? E Isso. sugestões Pode ser. pós-live, né? Para as pessoas também indicar É. temas ou alguns assuntos que a gente pode indicar nas próximas lives aí para trazer para vocês de uma forma mais clara, né? Que é um intuito da gente trazer aqui também. Não só trazer as abordagens científicas que a gente vai trazer também, comprovadas, né? Mas também trazer uma Sim. forma mais clara para vocês entenderem e aplicarem no dia a dia, mudar o hábito de vocês também quanto ao pensamento sobre o exercício físico. Então vamos abrir a caixinha depois de A gente- perguntas aí e já nas próximas lives trazer esses outros aspectos que faltaram nessa e também trazer alguns outros pontos aí que vocês pedirem a mais pra gente. A gente está aqui para isso, né? Para mostrar que exercício não é brincadeira, não é qualquer coisa, que como o exercício tem literalmente o poder de salvar vidas, né? E digo isso sem nenhum exagero, e a gente mostrou o porquê aqui, a gente tem que levar isso com a devida seriedade, né? E entender a importância disso na vida das pessoas. E, galera, basicamente é isso. Se não tiverem nada a acrescentar, a gente vai encerrando por aqui. Comentem, igual o Léo e o Samir falaram aqui, a gente pode abrir uma caixinha depois, vocês comentem o que vocês acharam, manda direct aí pra gente, compartilha essa live com as pessoas que acreditavam em algum desses mitos aqui, ou que vocês acham que pode ter interesse em relação ao exercício. Quem me conhece, não conhecia os meninos, o Samir e o Léo aí, também estão produzindo muito conteúdo bacana em relação a esses temas que a gente comentou aqui hoje, dicas de treinamento, em relação a exercício, saúde, estilo de vida, principalmente. Então, é isso. A gente vai se ajudando aí, vocês ajudam a gente ajuda vocês, e a gente segue aí, beleza? Show. Também quero fazer meu agradecimento aí ao público, todo mundo que interagiu, Não, a galera interagiu demais, comentou, eu gostei de ver participou, aqui. foi foda demais, vocês Não, são fera. eu faria Foi fera. 3 horas de live aqui se eu não tivesse que dormir e acordar cedo amanhã. Pois é, eu também. Total Verdade. ficar aqui até mais tarde. É isso aí. Também quero agradecer a todos que tiraram um tempinho aí para vir aqui prestigiar a gente, também buscar um pouco mais de conhecimento aí. E é isso aí, gente. O intuito, como os meninos afirmaram, sempre é ajudar vocês da melhor forma possível. E nas próximas a gente vai trazer mais coisas aí também para complementar. E espero a participação de vocês aqui também para a gente dar continuidade aí nos assuntos, na participação de vocês aí para buscar ajudar também vocês aí na questão do dia a dia de vocês. Fechou? Obrigado, A gente já vai Samir. marcar a Valeu, próxima já. Natan, também pelo tempo aí que a gente tirou para ajudar as pessoas, tá? Gratidão Valeu, por Léo. vocês. Obrigadão também. Obrigado, Natan, pela parceria, os dois. Tamo Obrigado, junto. Léo. Obrigado, Samir. Fechou. Obrigado, galera, que vocês participaram. Vocês foram lindos. Foi muito bacana ter vocês aqui.
Um beijo para vocês, boa noite, até mais. Valeu, galera. Um abraço, viu? Muito obrigado. Esquece. Ô, Natan, esquece de salvar a live aí não, hein? Salva lá, Pode aí, deixar, é pode verdade. deixar. Valeu, Falou, Valeu, até mais. galera. Muito obrigado. Até mais. obrigado. Boa noite, galera.